Saudações a todos. Hoje vamos falar sobre o aparelho renal. Durante a nossa apresentação vamos dar aquilo que são as estruturas envolvidas no aparelho renal, começando pelo rim, falaremos dos ureteres, falaremos da bexiga e por último vamos falar da uretra. Obviamente que esse não é um processo tão simples quanto se pensa, porque falar do rim é falar de um tema completamente complexo. Fora do sistema nervoso, não conheço nenhum outro sistema do corpo humano, na área fisiológica, que seja tão complexo quanto o aparelho renal. Portanto, é preciso que nós tenhamos essa ideia do que é falar do rim. Alguns provavelmente acham que seja um tema menos complexo, mas não é verdade. É um tema muito complexo e que merece nossa maior atenção, porque alguns podem ficar perdidos ao longo da apresentação. Eu gostaria que todos estivessem atentos sobre esta matéria e para que possamos caminhar juntos e que até o final desta aula tenhamos conseguido assimilar daqueles que são os nossos objetivos educacionais. Tem-se falado muito do rim. Alguns, mesmo para a população leiga, eles sabem, têm uma ideia mais ou menos do que é que o rim significa. Alguns afirmam que os rins são filtros do corpo humano que permitem a eliminação no sangue de todas as impurezas ou substâncias que sejam inúteis para o organismo, ao mesmo tempo que sejam nocivas quando acumuladas no corpo humano. É por essa razão que o rim é solicitado para intervir no sentido de remover, de fazer uma limpeza geral do sangue, para que tenhamos um sangue que seja saudável e livre das impurezas que poderiam causar aqui vários prejuízos ao nosso corpo. Estima-se que num homem de 70 quilos, a taxa de filtração glomerular seja ele filtra geralmente mais de 180 litros de sangue por dia. Provavelmente o plasma é filtrado em cerca de 60 vezes diariamente, visto que o plasma corresponde a um valor de cerca de 3 litros no corpo humano. Portanto, para se chegar a 180, ele precisa de ser 60 vezes mais filtrado diariamente. Portanto, o rim dá para ter uma ideia daquilo que é a sua função, daquilo que é o seu esforço, o esforço que ele realiza para que possa atingir a demanda do organismo. Portanto, uma ausência completa do rim pode significar o fim da vida, porque é improvável que um indivíduo possa viver sem rins. Com um rim pode viver, mas na ausência dos dois há uma incompatibilidade clara da vida. Portanto, temos que praticar bons hábitos de modo a preservar a integridade renal, visto que é um órgão extremamente importante para a nossa sobrevivência. E não podemos agredir aquilo que nos faz bem, sob pena de termos que sofrer futuramente com diversas complicações renais que vão até mesmo à insuficiência renal crônica, que é uma entidade patológica irreversível e que progride lentamente ou rapidamente, dependendo dos fatores associados, para uma fase terminal e que só o transplante pode curar essa situação, caso não o indivíduo evolui para morte. Em termos de funcionalidade, o rim, a sua principal função é manter a homeostase. E este termo homeostase não deve ser novidade para quem teve aulas de fisiologia na primeira parte, porque não se pode falar dos sistemas como um todo antes primeiro de saber o que é célula ou conhecer o verdadeiro significado da homeostase. Homeostase significa a manutenção do equilíbrio do meio interno. E pela definição, o que é meio interno? Meio interno é o meio extracelular, que é onde nós encontramos as células. Portanto, a manutenção do equilíbrio deste meio interno é extremamente importante. E aí há uma intervenção dos rins no sentido de atingir esse objetivo, que é um objetivo geral. E em termos específicos, o que é que se realiza ao nível renal? O que é que o rim realiza no sentido de atingir essa homeostase? Uma das funções que o rim realiza é a regulação dos fluidos corporais e outras substâncias, obviamente, que nós encontramos na corrente sanguínea. Portanto, há essa função de regulação. Ele pode regular
por exemplo, os fluidos corporais, mediante a demanda que o organismo apresenta-nos. Por exemplo, se o indivíduo necessitar de mais líquido, o rim vai ativar alguns mecanismos hormonais no sentido de reter mais líquido, porque o organismo necessita de líquido. Isto acontece nas situações de desidratação, em que nós perdemos pouca quantidade da urina. E nas situações em que nós necessitamos menos líquido no corpo humano, vocês sabem que o corpo humano contempla é composto por cerca de 70 a 75% só de líquidos. Há outra percentagem que vem outras estruturas em que não vamos aqui mencionar, porque não faz parte da matéria. Portanto, essa regulação, essa manutenção constante do líquido, é preciso que seja regulado por alguns órgãos. Um dos órgãos é o rim. Portanto, pode haver uma grande quantidade de perda da urina caso o organismo perceba que temos um volume de líquido extremamente elevado. Aí vão ser ativados alguns mecanismos hormonais no sentido de excretar maior quantidade de líquido. Temos também a função endócrina. Alguns pensam que o rim apenas exerce essa função de eliminar a urina, a função excretora, que é eliminar a urina, eliminando substâncias nocivas. Essa parte é a parte excretora. As substâncias nocivas que nós excretamos fazem parte da parte excretora do rim. Portanto, temos essa parte endócrina. Na parte endócrina, aqui vocês acredito que não seja novidade falar-se do sistema endócrino. O sistema endócrino é o sistema pelo qual estuda a produção e o funcionamento das hormonas. E uma das hormonas produzida pelo rim é a eritropoetina. A eritropoetina é uma hormona extremamente importante, produzida ao nível renal, que vai agir na medula óssea, estimulando a produção de hemácias. Portanto, indivíduos que padecem de doenças crônicas, como doença renal crônica, podem ter déficit de produção da eritropoetina. Se esse indivíduo, e principalmente nas fases mais avançadas da doença renal crônica, se eles tiverem déficit de produção de eritropoetina, obviamente que vão desenvolver uma situação secundária chamada de anemia. Anemia secundária a déficit da eritropoetina, visto que ao nível da medula óssea não haverá estímulo, não haverá um fator que venha estimular a medula óssea a produzir as hemácias. Portanto, pode haver déficit de hemácia, desenvolvendo um quadro típico de anemia. Temos uma outra função, por exemplo, nós sabemos que a vitamina D, para além de ser ativada ao nível da pele, ela também é ativada ao nível do rim. Portanto, ela é ativada onde é colocada o grupo hidroxilo, transformando-se em 1,25 de hidroxicolecalciferol, que é a forma ativa da vitamina D, que é uma vitamina extremamente importante para o funcionamento do nosso corpo. Portanto, voltando a essa parte endócrina, indivíduos que tenham também doença renal crônica vão ter déficit da vitamina D ativa, porque eles não vão conseguir ativar a vitamina D. Em termos anatômicos, porque não se pode entrar na fisiologia sem conhecer a própria anatomia, nós vamos aqui referenciar daquilo que é o rim, a sua localização e as suas dimensões. Ele localiza-se na região lombar e fica entre a 12ª vértebra torácica e a 3ª vértebra lombar, com dimensões de 10 a 12, temos isto na parte vertical, temos na parte horizontal, que é de 5 a 6, e temos também na espessura aqui é de 2,5 cm. Essas unidades estão todas elas em centímetros. Em termos do peso, a média apresenta um peso de 150 gramas, variando de 103 a 170 gramas. E a sua composição apresenta duas partes, tem uma parte medular e uma parte cortical. A parte cortical é a parte mais externa, chamada de córtex, e quando entramos para o interior encontramos a parte medular, que é chamada de medula. Só para ilustrar, uma vez que as imagens são extremamente importantes, vou demonstrar aqui aquilo que é o rim. Podemos observar, este é o rim esquerdo, geralmente apresenta-se em forma de feijão, e temos o rim direito, que também tem a mesma estrutura que do rim esquerdo. Podemos ver aqui superiormente a relação anatômica que ela faz com a glândula suprarrenal. Esta é a glândula suprarrenal, que produz algumas hormonas como a adrenalina, noradrenalina, o cortisol e a aldosterona. Portanto, falamos disso quando falamos do sistema endócrino.
Aqui temos o rim, do rim, aqui temos o hilo renal, que é onde entram os vasos. E esta aqui é o ureter, que é a estrutura tubular responsável por carregar a urina, transportar a urina do rim até ao nível da bexiga. Temos o ureter do lado direito, temos o ureter do lado esquerdo. E temos aqui a bexiga, que tem a função de armazenar a urina e eliminar quando o indivíduo perceber-se ou entender que já é o momento de eliminar a urina, porque nós, em condições normais, conseguimos controlar a eliminação da urina, mas há situações patológicas em que pode haver perda involuntária da urina. Portanto, depois da bexiga, nós temos a uretra, que é onde a urina vai ser eliminada. Temos uma uretra feminina e temos uma uretra masculina. Em termos microscópicos, a unidade básica do rim é chamada de nefrônio. E esse nefrônio é dividido em uma componente vascular, tubular, e a associação entre componente vascular e componente tubular chamamos de aparelho, encontramos o aparelho justaglomerular. Podemos ver aqui uma imagem. Esta é a arteríola aferente, faz parte, que é a parte vascular, os vasos. A arteríola aferente, ela entra e ramifica-se formando um emaranhado de capilares, chamado de glomérulo. Esse conjunto é chamado de glomérulo. E temos aqui, depois do glomérulo, temos uma parte chamada de cápsula de Bowman. Aqui temos a cápsula de Bowman. Depois da cápsula de Bowman, temos o túbulo contorcido proximal. Ele tem é chamado de contorcido devido a esses contornos que ele apresenta. E é chamado proximal porque está mais perto em relação à origem do nefrônio. Portanto, é chamado túbulo contorcido proximal. Depois do túbulo contorcido proximal, temos alça de Henle, que é esta parte aqui. Temos alça de Henle, porção descendente, temos a alça de Henle na porção ascendente. E depois da alça de Henle, temos também o túbulo contorcido distal, que está distalmente em relação à origem do nefrônio, portanto é chamado túbulo contorcido devido ao seu aspecto e distal devido à sua localização. E depois do túbulo distal, vamos ter o duto coletor, que coleta a urina de diversos túbulos e vai excretar para a pelvis renal e subsequentemente vai seguir para o ureter. Esta é uma outra imagem que também demonstra aquilo que nós demonstramos anteriormente, só aqui com alguns detalhes acrescidos. Temos aqui, esta é uma artéria. Depois da artéria sai uma arteríola que geralmente apresenta um tamanho menor quando comparado com a artéria. A arteríola vai até o nível da cápsula de Bowman, de onde vai se ramificar, formando diversos emaranhados de capilares. Estão aqui os capilares, esses capilares, que é onde vai ocorrer o processo de filtração. Nós sabemos que a filtração ou as trocas gasosas ou as trocas de fluidos acontecem geralmente nesta porção dos capilares, porque eles apresentam alguns poros que permitem com que haja passagem de fluido dos capilares para a cápsula de Bowman. Depois dos capilares, encontramos uma outra porção chamada de arteríola aferente. Quero aqui frisar um aspecto muito importante. Geralmente, depois da arteríola aferente, depois da artéria forma-se arteríola. Da arteríola forma-se capilar. Depois de capilar, geralmente, quando aprendemos no sistema cardiovascular, quando falamos de vasos, depois dos capilares, forma-se vênula. Mas nessa situação do rim, na parte renal, nessa arteríola, nesses glomérulos, depois dos glomérulos, há a formação da arteríola eferente. Quero frisar que no corpo humano é a única arteríola que existe depois dos capilares. Noutras situações, depois desses capilares, iria se formar uma vênula. Mas nesse contexto, há a formação da arteríola eferente. Portanto, é a única arteríola do corpo humano que provém depois dos capilares. E depois dessa arteríola eferente, podemos ver aqui essas ramificações em que ela vai se ramificar para irrigar o próprio rim, nutrir o rim nesse caso. Esses são chamados os capilares peritubulares, porque estão entre os túbulos renais. Entre esses capilares e esses túbulos renais acontecem as trocas de substâncias. Ocorre a reabsorção saindo da substância do túbulo para o capilar, assim como a secreção, que é o movimento contrário, sai da substância do capilar para o túbulo
renal. Depois disso, a urina desce até o nível do duto coletor, que é este, daí vai ser drenada para o ureter. E depois disso, podemos também observar essa imagem. Nós falamos no início da aula, falamos da divisão anatômica, onde falamos do córtex e falamos da medula. Podemos ver que o córtex está mais para o exterior e a medula está mais para o interior. Temos aqui a medula. Então, nesta imagem, podemos observar quais são as estruturas do nefrônio que estão na parte cortical e quais são as estruturas do nefrônio que estão na parte medular. Prestem muita atenção, tem até a própria legenda, não precisam levar muito tempo. Podem observar aqui na parte medular, temos essas estruturas, temos aqui a alça de Henle, temos também o duto coletor, ao passo que na parte cortical temos o glomérulo, temos o túbulo contorcido proximal, assim como o túbulo contorcido distal. Este quadro revela aquilo que são as funções de cada estrutura do nefrônio. Temos a arteriola aferente, que tem a função de trazer o sangue até o nível glomerular para que seja posteriormente filtrado. Temos o glomérulo, que é um emaranhado de capilares que filtra o sangue. Há uma parte que está escrito este sangue é livre de proteínas. Por que se diz que o sangue é livre de proteínas? Geralmente os capilares não deixam escapar as proteínas. As proteínas são retidas dentro dos capilares devido a algumas estruturas que os capilares apresentam. Então eles não se perdem para a cápsula de Bowman. Por isso o sangue que deixa o capilar para a cápsula de Bowman, ele é livre de proteínas, porque as proteínas permanecem retidas lá dentro dos capilares. E depois temos a arteriola eferente, que provém dos capilares. Expliquei isso. Eu disse que era a única arteriola do corpo humano que vinha depois dos capilares. A sua função é levar o sangue que foi filtrado ao nível dos glomérulos para os capilares peritubulares. Também demonstramos na imagem anterior do que era um capilar peritubular. E depois temos também capilares, nesse caso peritubulares, né? Capilar peritubular, que provém da arteriola eferente, em que esta provém de capilares glomerulares. Então, esses capilares peritubulares permitem o suprimento sanguíneo do rim. Eles estão localizados entre os túbulos renais e vão fazer com que haja irrigação renal e a sua própria nutrição. O conjunto entre a combinação dos capilares e os túbulos ao nível do nefrônio vai formar o aparelho justaglomerular. Temos também a cápsula de Bowman, que é a porção pelo qual o líquido filtrado é coletado. Demonstramos isso no início da aula. Temos o túbulo proximal, que permite com que haja reabsorção não controlada de algumas substâncias. E temos a alça de Henle, que estabelece o gradiente osmótico. Aqui, uma das funções da alça de Henle é permitir com que haja formação de urina com concentrações diferentes. O que significa isso de formar urina com diferentes concentrações? Dependendo da necessidade do organismo, nós podemos concentrar a urina ou diluir a urina. A urina diluída significa que é excretada com uma grande quantidade de água. A urina concentrada significa que ela é uma urina que é excretada com pouca quantidade de água ou pouca quantidade de líquido. Então, o que isso significa? Significa que em situações de extrema necessidade, nós temos que concentrar a urina para que possamos reter o líquido. Não podemos desperdiçar a água. Portanto, a água vai ser poucas vezes eliminada. Se eliminarmos pouca quantidade de água, no sentido de preservar a esse líquido em que temos déficit no organismo, a urina será mais concentrada. Mas se nós tivermos uma grande quantidade de líquido e acharmos que não precisamos maioritariamente desse líquido, podemos eliminar uma urina muito diluída ou menos concentrada, em que contém muita quantidade de água. Temos também o túbulo distal, que permite a reabsorção e secreção controlada. Está sublinhada a palavra controlada, porque no túbulo proximal é reabsorção não controlada. Aqui já temos reabsorção controlada de substâncias que serão selecionadas, mediante a necessidade do organismo. E por fim temos o túbulo coletor, que também permite a reabsorção de água, dependendo da necessidade. Aqui também há a reabsorção variável de água.
Vou demonstrar isso posteriormente numa das imagens que eu trago nesta aula. E o fluido ou líquido que deixa este segmento é chamado de urina e drena para a pelvis renal, que subsequentemente vai ser levado para o ureter à bexiga, e da bexiga vai ser levado à uretra, que posteriormente vai ser excretado. Vamos falar um bocadinho da física da filtração glomerular. Temos que perceber como é que o líquido é perdido ao nível dos glomérulos. Existem algumas forças que favorecem a essa perda de líquido, enquanto que as outras impedem a essa perda de líquido para a cápsula de Bowman. Essas forças foram desenvolvidas pelo Starling. Ele falou muito bem dessas forças. Uma delas é a pressão hidrostática. A pressão hidrostática, temos uma pressão hidrostática dentro do glomérulo e temos uma pressão hidrostática dentro da cápsula de Bowman. O que eu quero explicar? A pressão hidrostática glomerular é a pressão que favorece a filtração glomerular. Isto é, quanto maior for a pressão glomerular, haverá saída do líquido dos glomérulos para a cápsula de Bowman. Portanto, se nós queremos com que ocorra a filtração glomerular, se queremos com que o sangue seja filtrado, é necessário que a pressão hidrostática glomerular seja igual ou maior que 55 mm de mercúrio. Diferente disso, temos uma pressão chamada pressão coloidosmótica. Essa pressão geralmente é determinada pela presença de proteínas, que é de cerca de 30 mm de mercúrio. A esses 30 mm de mercúrio impedem com que haja perda de líquido, impede com que ocorra a filtração glomerular. Mas como 30 é menor que 55, nós sempre teremos a filtração glomerular. Porém, as coisas não terminam por aqui. Há uma questão muito importante e não quero que vocês confundam nesse aspecto. Tem uma pressão hidrostática na cápsula de Bowman. A pressão hidrostática na cápsula de Bowman vai permitir com que haja retenção do líquido na cápsula de Bowman. Porque a pressão hidrostática... a pressão hidrostática na cápsula de Bowman vai permitir com que haja saída do líquido na cápsula de Bowman em direção aos capilares. Mas como esta pressão de hidrostática na cápsula de Bowman é de cerca de 15 mm de mercúrio, por mais que adicionemos esta pressão com esta pressão coloidosmótica, que são as pressões que favorecem a filtração glomerular, ou seja, exatamente, que favorecem a filtração glomerular, que impedem a filtração glomerular, porque a filtração glomerular é favorecida pela pressão hidrostática glomerular. Ao passo que a pressão hidrostática na cápsula de Bowman e a pressão coloidosmótica capilar glomerular favorece ou impede a filtração glomerular. E adicionar 15 com 30 vai dar, em média, um valor de 45 mm de mercúrio. Portanto, 45 mm de mercúrio continua a ser menor que 55 mm de mercúrio. Resumindo, aqui podemos ter feito uma certa confusão. Quero resumir de forma a deixar claras as coisas. Pressão hidrostática glomerular, que é maior ou igual a 55 mm de mercúrio, é a pressão necessária para que ocorra a filtração glomerular. A pressão hidrostática na cápsula de Bowman, que é de cerca de 15 mm de mercúrio, e a pressão coloidosmótica glomerular impede a filtração glomerular, ou seja, não favorece a filtração glomerular. Mas como adicionar essas duas pressões e fazer a diferença com a pressão hidrostática, teremos a pressão hidrostática maior ou igual a 10 mm de mercúrio. Portanto, a filtração glomerular continua. A filtração glomerular continua. Por isso, a pressão hidrostática glomerular favorece a filtração glomerular, porque ela é maior ou igual a 55 mm de mercúrio, que é muito maior que 30 da pressão coloidosmótica, que o impede, assim como de 15, que é da pressão hidrostática na cápsula de Bowman. Um outro fator que favorece a filtração glomerular é a área total da superfície da membrana glomerular. Quanto maior for a área da superfície da membrana glomerular, maior será a filtração
maior será a taxa de filtração glomerular. O outro fator importante também é o fluxo plasmático glomerular. Significa que, em situações que nós temos pouco sangue a chegar ao nível dos glomérulos, vamos ter também diminuição da taxa de filtração glomerular. E essa situação acontece em algumas situações clínicas, como por exemplo, em choque hipovolêmico, a redução do fluxo plasmático para os glomérulos e, subsequentemente, nota-se uma diminuição da filtração glomerular. Portanto, são alguns dos fatores que favorecem ou que impedem a filtração glomerular. Esta imagem, podemos ver aqui, temos aqui a pressão glomerular, a pressão hidrostática glomerular, que é a pressão que favorece a filtração glomerular. A seta está virada para baixo, significa que o sangue vai sair dos glomérulos para a cápsula de Bowman e isso vai seguir o trajeto para o túbulo contorcido proximal e assim em diante. E temos uma pressão oponente, que é a pressão coloidosmótica, que é de cerca de 30 mm de mercúrio, que impede a filtração glomerular. Por isso a seta está virada para cima. Juntamente com a pressão hidrostática na cápsula de Bowman, que também é uma pressão opositora, visto que também a seta está virada para cima. Portanto, esta pressão e esta pressão impedem a filtração glomerular. Mas como 55 menos 45 é igual a 10 é a pressão que favorece a filtração glomerular. Reabsorção tubular. O que é reabsorção tubular? Aquelas todas as substâncias que foram filtradas juntamente com o sangue, algumas delas são importantes. Então devem ser reabsorvidas quando chegam ao nível do túbulo renal. E de volta para a circulação sanguínea. Vamos explicar isto com uma imagem que temos lá, que temos nos slides seguintes, que é para vocês poderem perceber sobre esse aspecto de reabsorção das substâncias que tinham sido filtradas inicialmente. Já falei da capacidade de concentrar a urina, também é uma função exercida pelos túbulos renais. Nem toda a substância filtrada vai ser excretada. A maior parte das substâncias que são filtradas, elas devem ser reabsorvidas, não podemos perder, porque são importantes para o organismo. Ora, vejamos, 99% da quantidade de água que é filtrada, ela precisa de ser reabsorvida e apenas 1% vai ser excretada. Obviamente que essa quantidade de água excretada pode variar consoante a necessidade do organismo, que pode aumentar, pode diminuir. Portanto, mas de forma geral, 99% de água deve ser reabsorvida. Temos o sódio, que é um elemento, que é um metal alcalino, localizado na tabela periódica, a nível do primeiro grupo da tabela periódica, com um número atômico igual a 11. Ele, em cerca de 99,5%, é reabsorvido e apenas 0,5% vai ser excretado. Também esta reabsorção ou excreção pode variar mediante a necessidade do organismo em relação a esse ião. A glicose é reabsorvida em cerca de 100%, ou seja, nenhuma glicose deve ser perdida na urina, salvo em situações patológicas em que há alteração da função do nefrônio, que pode que pode fazer com que haja perda da glicose ao nível da urina. E essa condição patológica acontece na diabetes mellitus, tanto tipo 1, tanto tipo 2, em que temos uma urina com uma grande quantidade de glicose. Geralmente, nos séculos passados, os médicos não tinham meios auxiliares para o diagnóstico da diabetes. O que é que eles faziam? Eles provavam a urina dos pacientes. E pronto, mediante isso podiam diagnosticar a diabetes ou não. Portanto, geralmente a urina não contém a glicose, não contém aminoácido, a urina. Mas essas duas substâncias são filtradas, mas são reabsorvidas antes de serem perdidas na urina. E diferente disso, a ureia, metade da ureia filtrada é reabsorvida e metade é excretada. A creatinina é excretada em cerca de 100%, nenhuma creatinina é reabsorvida ao nível do túbulo e mais, outra creatinina é secretada. Portanto, o rim faz um grande esforço para remover toda a creatinina da corrente sanguínea. Podemos ver aqui um exemplo. Aqui é o que acontece, esses são os glomérulos. O glomérulo é um emaranhado de capilares
eles fazem com que haja filtração glomerular. A filtração glomerular vai permitir com que haja perda do líquido para a cápsula de Bowman e esse líquido vai seguir para o túbulo contorcido proximal. Chegados lá, podemos ver este íon, este é o sódio, Na positivo é o íon sódio, está a seguir um trajeto, está a sair do túbulo renal, podemos ver esta seta, e vai para as células tubulares, das células tubulares vai entrar para a corrente sanguínea. Podemos ver aqui por meio desse transporte o sódio entrar na corrente sanguínea de volta à circulação sistêmica, porque é um elemento que precisa de ser reabsorvido em cerca de 99,5%. Assim como outros íons também são reabsorvidos, como o potássio, entre outros íons, que serão reabsorvidos nesta porção do túbulo contorcido proximal. Agora, vamos prestar atenção nesta imagem. Esta imagem é muito importante para a nossa percepção daqui para diante. Vou resumir quase tudo daquilo que nós falamos. Nós falamos que durante a fisiologia renal existem 4 processos fisiológicos. Primeiro é a filtração, segundo temos reabsorção, terceiro temos filtração e quarto temos a excreção. Podemos ver que esta é a arteríola renal, a arteríola aferente, que provém da artéria renal, da arteríola aferente. A arteríola aferente vai se ramificar em um grande emaranhado de capilares, em que desses emaranhados de capilares vai chamar-se de glomérulo. Daqui do glomérulo ocorre a filtração glomerular, através daquelas pressões que nós falamos anteriormente, proposto por Starling, e essa filtração vai permitir com que haja saída do líquido dos capilares para a cápsula de Bowman. Está aqui a cápsula de Bowman. Essa saída do líquido da cápsula de Bowman contém muitas substâncias, dentre elas benéficas e substâncias nocivas. As substâncias nocivas nós não precisamos de reabsorver. Simplesmente vamos reabsorver as substâncias que são benéficas. E o fluxo vem até o nível do túbulo proximal. Podem ver quando chega no túbulo proximal, tem essas setas aqui indicadas para o exterior do túbulo proximal. Essas setas indicam a reabsorção da glicose, que ocorre em cerca de 100%, e aminoácidos, que ocorre também em cerca de 100%, e também temos a reabsorção de algumas vitaminas. Portanto, temos aqui essa indicação da reabsorção. Temos também a reabsorção de outras substâncias, como por exemplo o sódio, que é um íon extremamente importante que precisa de ser reabsorvido, e temos o cloro, que também deve ser reabsorvido, retirando ele do túbulo renal para que entre na circulação sistêmica e que possa entrar novamente na circulação. Temos também a reabsorção de água, que acontece maioritariamente nesta porção do túbulo proximal e também em outras porções que vamos falar ao longo da aula. Portanto, depois da reabsorção dessas substâncias, o fluxo continua até o nível da alça de Henle. Quando chega na alça de Henle, podemos observar aqui que ocorre também a reabsorção de água. A água está a sair do túbulo para a arteríola, não está aqui representado, mas entra na arteríola, nesse caso voltando para a circulação sistêmica. O fluxo continua, ele vem, esta porção já falamos anteriormente, que chama-se porção descendente da alça de Henle. O fluxo continua e podemos ver também um aspecto. Esta seta que dá a indicação para o túbulo, significa que o sódio está a entrar ao nível do túbulo. Isto chama-se secreção. Portanto, os íons podem ser secretados, podem sair também dos túbulos, das arteríolas para o túbulo renal, para que sejam excretados, dependendo da necessidade do organismo, assim como podem ser reabsorvidas. Portanto, o fluxo continua e entra no túbulo contorcido distal. Ao nível do túbulo contorcido distal, é possível observarmos aqui a reabsorção de íons sódio, íons de cloro. Portanto, está a sair o cloro, está a sair o sódio também. Portanto, a reabsorção não ocorre apenas aqui ao nível do túbulo contorcido proximal, ocorre também ao nível do túbulo distal. Portanto, continua essa reabsorção, e podemos ver também a saída de moléculas de água dentro do lúmen para as células tubulares. Das células tubulares vai até o nível da corrente sanguínea e volta para a circulação sistêmica. E depois disso,
este fluxo vai até o nível do duto coletor. Do duto coletor, também a reabsorção de água continua. Podemos ver esta seta, que indica que está uma saída da água do lúmen tubular para as arteriolas aqui presentes, que levarão subsequentemente para a circulação sistêmica, permitindo, nesse caso, a manutenção dos fluidos corporais. Portanto, a essa porção, a esse líquido remanescente vai se transformar em urina e daqui vai ser drenado para a pelvis renal e da pelvis renal vai para o reter a bexiga e da bexiga vai seguir o seu trajeto para a uretra, de onde será eliminado. E por isso, a secreção de substância é extremamente importante. Não falamos apenas da reabsorção, também falamos da secreção. Existem algumas substâncias que não são filtradas, mas que devem ser eliminadas. A eliminação dessas substâncias que não foram inicialmente filtradas vai ser por meio da secreção. Uma delas, uma outra parte da creatinina que não foi filtrada vai ser secretada. Portanto, a eliminação da creatinina acontece naquela em que foi filtrada, é eliminada a 100%, e aquela que será secretada também vai se juntar àquela que foi filtrada e juntamente vão ser eliminados. Uma das substâncias com maior importância durante a secreção são os íons de hidrogênio e íons de potássio. Por quê? Porque em algumas situações há uma necessidade imperiosa de regular os íons de hidrogênio, porque o acúmulo desses íons pode levar a uma condição patológica designada de acidose. Portanto, o rim tenta a todo custo controlar a quantidade ao nível do sangue dos íons de hidrogênio. Portanto, se elas estiverem em grande quantidade, elas podem ser secretadas, sim senhor, no sentido de reduzir a concentração desses íons, que poderia levar a uma catástrofe e até mesmo pode evoluir com a morte do indivíduo, caso ele acumule grande quantidade de íons de hidrogênio, porque podem levar à alteração do pH, alterando nesse caso o equilíbrio interno devido à acidose. O potássio também precisa de ser regulado. Em situações de acúmulo de potássio, o indivíduo pode fazer uma paragem cardíaca. Por isso, quando o potássio acumula-se no corpo humano, a tendência é sempre de secretar para que seja eliminado, para manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio do meio interno. E por fim temos o processo de excreção. Resultam de 3 processos anteriores, que é a filtração, a reabsorção e a secreção. E por fim temos a eliminação da urina, essa urina que contém algumas substâncias que não são necessárias para o meio interno. Elas vão ser eliminadas e o volume urinário geralmente é de 1 a 2 ml por minuto de fluxo. Obrigado, espero ter esclarecido nesta aula. Foi uma aula muito resumida. Acredito que levaríamos muito mais tempo. Esta aula é extremamente complexa, mas tentei reduzir no sentido de tornar a compreensão mais fácil e também baseando-se também no nível das pessoas que vão receber esta aula. Por isso fiz de uma forma muito resumida, podia fazer ainda mais, mas espero ter ajudado com este vídeo aula. E sugestões ou algumas perguntas podem colocar no fórum próprio e sempre que necessário nós vamos responder a toda a questão. Quem tiver alguma coisa por acrescentar também pode acrescentar, afinal nós não somos perfeitos, estamos sujeitos a erros e é com os erros que nós aprendemos. Portanto, muito obrigado e agradeço a vossa compreensão e a participação vossa nesta aula.